sem problema. Estamos gravando, turma. Bom, então vamos lá. É a seguinte, eu e a Carol, né, a gente conversando, a gente resolveu fazer esse bate-papo, então a gente precisa da participação de todos, então vocês podem falar, não precisa ficar só ouvindo, né? E a gente colocou 4 questões para a gente pensar um pouquinho essa situação que a gente está vivendo. Então, a primeira delas, a gente pensou falar um pouquinho sobre essa questão do isolamento social, que de repente a gente estava vivendo a nossa vida tranquila, a gente tinha a nossa rotina diária, a gente tinha o nosso calendário já pronto, nossos planejamentos, e aí veio do nada, assim, como se fosse uma avalanche mesmo, falar, olha, rasga o calendário, esquece sua rotina, porque as coisas vão mudar, né? E aí, como que você, assim, conseguiu trabalhar todos esses sentimentos, né, que surgiram aí dessa ruptura do nosso dia a dia, da nossa vida tranquila, que a gente tinha tanta segurança, né, naquela vida que a gente tinha no dia a dia. Como que vocês, a gente quer saber e conversar um pouquinho, como que vocês trabalharam essas questões aí desse rompimento, assim, essa ruptura de repente, né, repentina na vida de vocês, para a gente poder começar a conversar um pouquinho sobre essas questões do coronavírus. Como que vocês sentiram isso? Assim, eu acho que eu não trabalhei muito ainda, mas eu estou tentando trabalhar isso todo dia. Mas realmente não foi algo assim muito fácil, assim, porque foi igual você falou, de uma hora para outra, né? Eu vim para Uberlândia no casamento da minha tia, acho que numa sexta-feira, numa quinta-feira, e eu voltei já no domingo sabendo que não ia ter aula na segunda, e foi algo assim muito do nada. E assim, foi um susto, e todo mundo teve que se adaptar de uma maneira muito drástica, né? E eu acho que a gente está indo se adaptando aos pouquinhos, e não adianta, tem que entender o momento, entender que não vai ser eterno, e tentar se adaptar em todos os sentidos, assim, tanto como fazer reuniões online, assim, para falar com os amigos, estudar de maneira online, tudo mudou e tem que adaptar e acostumar a isso, pensando que vai ser um momento e que vai passar um dia. Bacana, Duda. Eu acho que, tipo, todo mundo ficou um pouco feliz logo de primeira. Ai, meu Deus, não vai ter escola. Tipo, quem não ficaria? Aí, tipo, só que aí foi passando tempo, eu não sei os outros, por exemplo, eu sei que a Duda é nova na escola. Eu tava começando a me adaptar com a escola, tava começando realmente a fazer amizades, e aí, tipo, vem isso, uma coisa é você já é antigo na escola, você já conhecia aquilo, seria completamente diferente, entendeu? Só que eu tinha passado uns 2 meses e pum, fica em casa, você não tem mais. É diferente, mesmo que você tenha essas chamadas, não dá para conhecer a pessoa bem próximo, Entendi, Carol. sabe? Entendi. Quem mais aí gostaria de falar? Eu vou aproveitar para compartilhar um pouco, né? Porque eu sou muito calma, né? Eu sempre estou muito assim, muito tranquila, estou sempre muito positiva, que as coisas vão dar certo. E aí eu entrei numa paranoia muito louca, assim, que eu queria compartilhar com vocês e ver se alguém sentiu alguma coisa parecida. Eu comecei a ter muita ansiedade para assistir jornal. Nossa, tudo era gente com problema respiratório, aí eu começava a sentir falta de ar assistindo o jornal. E aí eu tinha vontade de chorar quando mostrava alguém que aconteceu tal coisa e não deu certo. E aí eu tinha taquicardia todo dia perto dos horários dos jornais que eu costumava assistir. E aí eu pensava assim, gente, mas será que isso só está acontecendo comigo, né? Comecei a ligar para uns amigos. Gente, e aí, como é que vocês estão se sentindo? Como é que tá aí e tal? E aí, conversando com as crianças em aula, eu descobri que não, que todo mundo sentia falta de ar, ansiedade, taquicardia, que é uma coisa que está todo mundo compartilhando. Aí eu não sei, talvez Duda e Carol, elas colocaram parte do sentimento que todo mundo está sentindo agora, né? Mas eu acho que tem gente aqui que está sentindo coisa diferente. E aí ia ser bem legal ouvir de vocês o que vocês sentiram logo desse baque aí, cara. Quarentena, ninguém mais sai, ninguém dá beijo, ninguém dá abraço, ninguém vai no shopping, cinema, nada, né? Cara, isso foi algo, tipo, meio, tipo, difícil, assim, do nada, porque foi literalmente do nada que aconteceu, né? A gente tava de boa mais ou menos, né? E aí veio isso, né? E, tipo, eu fiquei um pouco preocupada no começo,
porque eu achei que eu ia ficar, tipo, sem... Tipo, eu ia ter que acabar repetindo de ano, justamente porque a gente não ia ter tempo de aula suficiente, que nem lá na China, no Japão, não lembro o que era. Aí eu fiquei meio preocupado com esse lance aí de não ter aula online, né? Só que aí, graças a Deus, teve. Bacana, Pedro. Mais alguém? Eu queria. Ah, sim. Fala, já. Eu acho que é muito importante, como assim, a Carol falou e tanto o Pedro falaram, a gente utilizou muito da internet, né? Da internet ou de questões tecnológicas. Então, acho que é muito importante imaginar se a gente não tivesse isso, quão pior seria. E que é uma coisa muito que a gente teve que trabalhar psicologicamente. Sei lá, voltando-se para meditação ou só conversando com as pessoas. Então, essa coisa online salvou muito nossa vida, vamos dizer assim, porque você consegue ligar para alguém, um amigo seu, desabafar, vamos dizer assim, e também você consegue ouvir as aulas. Então, provavelmente a gente não vai repetir, a gente ainda vai ter o conteúdo que precisa e ainda vai ter as aulas, né, normais. Então, eu acho que é muito importante a gente ser muito grato por essas coisas tecnológicas, né, pelo esse avanço. Sim, tá certíssima, Isa. Eu acho que, graças à tecnologia, nós somos abençoados, assim, com a tecnologia, porque se a gente não tivesse os recursos que tem hoje, provavelmente aí o medo do Pedro aconteceria de fato, assim, a gente não conseguiria cumprir o ano escolar, assim. Sim. O Carol. Sim, e aí agradecer porque a gente tem essa oportunidade também, e pensar que muita gente não tem essa oportunidade de ter a tecnologia, de acompanhar as aulas, né, também entender aí que outras coisas estão acontecendo. Mas diga, Isa. Carol, Não, então, é para falar, tipo, o que você tá sentindo, como é que foi essa mudança para você, tipo, pra quarentena? Isso, Manu, é que tem um pessoal que chegou um pouquinho depois, a gente dividiu esse bate-papo em 4 questões diferentes, né? Então, a primeira delas é falar um pouquinho como que foi para você ter a sua vida normal, tá na sua rotina, no seu dia a dia, e de repente chegar com essa ruptura toda, e tipo, olha, agora é isolamento, não pode sair mais, não pode mais beijar, não pode mais abraçar, ver os amigos, como que você se sentiu e como que você trabalhou, vem trabalhando essas questões tão repentinas. No começo da quarentena, eu me senti, assim, aliviada, porque no começo da quarentena muita coisa aconteceu na minha vida, tanto familiar quanto social, e, tipo, as 2 primeiras semanas de quarentena, pra mim, foi tipo uma pausa. Só que eu não tinha entendido a gravidade do problema. Então, tipo, eu achei, não, isso não é nada, estão dramatizando, vai passar daqui 3 semanas. E não passou. E, tipo, eu acho que muita gente tá se sentindo desse jeito que eu tô sentindo. Como se fosse o apocalipse chegando, sabe? São parcelas de famílias que estão sendo destruídas. Eu acho que poucas pessoas sentem o que realmente está acontecendo enquanto não perdem algum parente. E, tipo, essa semana foi um choque muito grande à realidade, porque eu não estava botando fé que realmente estava acontecendo. Para mim era realmente muito mais público, tipo, muito mais publicidade que estavam fazendo. Só que como essa semana minha mãe a gente perdeu um amigo muito próximo, foi quando a minha ficha caiu e, tipo, o pânico realmente chegou. E é muito difícil essa situação de não dar abraço, de não dar beijo, de não estar com os familiares, porque a minha família sempre foi uma família muito próxima. E o brasileiro em si é tipo uma cultura que tem essa necessidade de sentir o carinho do outro, não só por palavras ou por vídeo, por afeto. Então, tipo, pra mim tá sendo muito difícil. Muito mesmo. Sim, Manu. Concordo. Acho que uma das partes, assim, no início, né, já que a Carol colocou aí também, como foi, a Carol falou que ela é calma, tá? Claro que eu também sou calma, levei tudo com muita tranquilidade, mas com muita seriedade, mas a minha maior dificuldade foi o rasgar o calendário, planeja tudo de novo, sabe? Sim, sim. Muito certinha, assim, em questões, eu tenho aulas prontas para daqui a 3 semanas, um mês, eu sei exatamente o que é, tudo sobre o meu controle. E aí, de repente, eu não tinha mais nada sobre o meu controle, acho que essa foi a minha maior angústia, né? Então, eu levei aí umas 3 semanas, assim, para
entender a dimensão do que estava acontecendo e começar a recolocar todos esses meus planejamentos em dia. Agora eu falo, né, agora eu estou conseguindo ficar tranquila, principalmente com as aulas EAD, porque eu tenho feedback na hora ali com vocês, né? Então eu sei se vocês estão entendendo ou não, acho que isso ajudou muito. E aí agora eu consigo de novo pensar no meu calendário de aulas EAD, nos meus planejamentos, né? Então voltou a estar tudo sob controle. Mas não ter as coisas que estão na minha volta e que dependem de mim, sobre o meu controle, naquele início, foi o mais difícil, eu acho, sabe? Sim, e agora, né? Parece que eu tava saindo recolhendo tudo, né? Tipo, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Mas aí, então, essa foi a minha maior dificuldade. Mas, e também um outro medo, a Manu falou que chegou próximo dela, né? Logo no início, eu perdi um amigo meu também de coronavírus, então já estava do meu lado. E ele tinha acabado de voltar de Caraíva durante o período do carnaval. Lá tinha diversos turistas. Eu tive contato com essa turma também pós-carnaval. Então eu fiquei na paranoia que a Carol teve, né? De começar a assistir o jornal e falar tanto da questão de falta de ar. Aí eu já pensava, será que eu tô com falta de ar? Eu tive contato. Uma paranoia assim, absurda. Aí depois foi tranquilizando. Tá? Agora tá tudo. A gente vai se acostumando com a realidade que a gente vive, né? Então acho que agora tá tudo mais tranquilo, né? Mas alguém queria se colocar? Oi, eu queria falar uma coisa sobre essa paranoica que nem a Carol tá tendo e tal. É que assim, eu não consigo assistir mais jornal, principalmente quando fala sobre médico, que falta médico, e eu fico tipo, eu não faço nada, tô ficando em casa fazendo nada. E eu não posso sair porque é pra ficar em casa. E tipo, eu fico ansiosa e tal. E outra coisa de paranoia, essas coisas, é que depois eu fiquei vendo sintomas do coronavírus, eu fiquei assim, vendo tudo. E aí, tipo, minha irmã, ela, tipo, ela pode sair de casa, não sair, ver o vizinho, só dar oi, não sei o quê. Só que eu acabei descobrindo que o meu vizinho trabalha e sai. E aparentemente minha irmã tá doente. E eu tô na paranoia que ela tá com coronavírus. Então eu não sei. E ela fala, não, eu acho que é qualquer coisa. Minha mãe tem rinite, ela respira, dá um espirro, eu falei, nossa, eu vou morrer. E aí eu... Não, calma, Ju, fica calma. Olha, eu acho que o mais importante é não esquecer de respirar, sabe? Essa minha paranoia de início que eu estava sentindo, ela melhorou muito com coisas muito simples que eu mudei no meu dia a dia, assim, sabe? Eu acho que ser grato foi a primeira coisa que eu comecei a fazer, ter gratidão nas coisas, e eu também parei de assistir jornal. Se tem uma coisa que eu acho que não está fazendo bem, acho que a gente pode dar um tempo, e eu acho que você pode dar um tempo de assistir jornal aí na sua casa, sabe? Sua mãe vai te informando, que se tiver dúvida dá para ler jornal pela internet e tudo, mas fique tranquila. Eu sei que sua irmã é mais nova que você, ela é pequena ainda, né? Sim, ela é pequena. Então, as crianças costumam mesmo, tá frio de manhã, calor à tarde, frio à noite, criança fica resfriada mesmo, não precisa se preocupar. Tá bom. E uma outra coisa, Carol, que eu achei que a Ju falou que é interessante, ela falou, eu tô com uma sensação de que eu não tô fazendo nada. E você tá fazendo. Ficar em casa já é fazer muito, né? Já é diminuir o risco de transmissão, de contágio, ou então de pegar o coronavírus e passar para os outros. Então, ficar em casa já é fazer muito, já é cumprir o nosso papel aí, já que a gente não pode, ninguém aqui é médico, então a gente não pode estar ali na luta direta, né, na briga de frente. Acho que ficar em casa já é fazer muito, tá? Então, não se sinta impotente, né? Nossa potência agora é ficar em casa e cuidar um dos outros aí, e se cuidar também, para não contaminar ninguém, tá? Mais alguém quer colocar aí sobre esse nosso... Sora, essa semana eu tava vendo uma matéria que foi feita sobre a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país de primeiro mundo e um país pequeno, com poucos habitantes. Só que o coronavírus também chegou muito forte lá.
Só que, como eles têm um governo muito estabilizado, eles conseguiram eliminar o coronavírus do país e só foram 5 mortos. Só que uma coisa que eles fizeram, além deles ter estrutura, eles proibiram a entrega de motoboys. Porque, na minha opinião, eu estava conversando com a minha família esses dias, eu acho que hoje eles são os maiores transmissores de coronavírus. Porque o coronavírus virou um vírus que não dá mais para ser mapeado. E se você vai no mercado, tem fila só para eles. Eles não estão ligando, eles estão sem máscara, eles estão zombando do vírus. E uma coisa que eu estava pensando, quanto mais vírus tiver, mais tempo recluso em casa, mais pessoas em casa, mais eles vão trabalhar, mais eles vão ter renda. Eu sou a única que penso desse jeito? A lógica do pensamento tá certa, né, Manu? Mas o difícil é a gente comparar a Nova Zelândia com a realidade do Brasil, né? Aí a gente tem que pensar nisso também, porque aqui o que está acontecendo, o que eu vejo muito, é que não são só os motoboys que estão furando esse isolamento, né? Tem muita gente aí que fura Sim, isolamento muita. e que não precisa, É, né? Então, é. assim, a culpa não é só dos motoboys, com certeza, são das Não. pessoas que não entenderam ainda a gravidade, que não entenderam que Uhum. quanto maior número, maior índice de isolamento a gente tiver, melhor vai ser para a gente voltar à nossa vida normal, né? Que as pessoas se cuidarem mesmo. Então, eu acho que comparar a lógica do pensamento, ok, mas Nova Zelândia é um país, como você falou, pequeno comparado ao Brasil. Uhum. A gente tem aqui comunidades que vivem em extrema pobreza, que precisam também sair para trabalhar, pegar o transporte público. Então, tem outras questões aí que a gente tem que colocar, para pensar um pouco sobre a sociedade e a realidade brasileira, né? Mais alguém, turma? Eu, rapidinho. Mas se os motoboys, eles não forem trabalhar, ou eles morrem de Covid, ou eles morrem de fome, porque eles não têm outro tipo de renda para se sustentar. Sim, por isso. Então, claro, vai diminuir o negócio lá do coronavírus, só que eles vão morrer de fome porque eles não estão conseguindo sustentar a família deles. Infelizmente, aqui no nosso país, assim, política e saúde vão caminhar juntas, assim, né? Porque muitas pessoas, assim, ou elas vão morrer mesmo de fome, ou elas vão morrer do coronavírus, Gabi. Eu concordo com a sua fala. Assim, eu acho que medidas que eles colocaram. Ai, desculpa, não sei se vocês estão ouvindo, estão fazendo obra no apartamento de cima, tá martelando aqui em cima. Tudo bem, Carol. Eu acho que com as medidas restritivas que eles colocaram e vão funcionar a partir de segunda, talvez dê uma melhorada, né? Agora, por exemplo, eu moro na Granja Viana, Cotia, aqui já é obrigatório desde a semana passada o uso de máscara, ninguém mais pode andar sem máscara aqui. Em São Paulo vai funcionar a partir de segunda-feira isso. Então, talvez isso obrigue as pessoas a ter um cuidado maior em entrega, mercado, farmácia, em todos os lugares, né? Mas a Gabi tá certíssima mesmo, né? Mas aí vai da consciência também de cada pessoa, né, pessoal? Em Osasco mesmo, eu moro próximo a Osasco, e eu tive que, na segunda-feira, fui na farmácia comprar os remédios do meu pai, porque ele tem 76 anos, a gente proibiu ele de sair de casa. Então, eu fui até a farmácia e Osasco tinham comércios abertos, com meia porta, né, que eram desnecessários. Também já é obrigatório o uso de máscara e as ruas como se nada tivesse acontecendo. Então, aí vai da conscientização mesmo de cada um e de pensar no próximo, né? Quanto mais tarde a gente tiver essa taxa de isolamento social que é necessária, que se eu não me engano o índice é de 70%, 80%, pelo menos, mais tarde a gente vai voltar à nossa realidade. Então, turma, mais alguém quer se colocar aí sobre essa nossa... Pode falar, Isa. Assim, eu acho que, tipo assim, essa quarentena, esse isolamento, é tudo por um motivo. E, tipo, eu acho que as pessoas vão começar a valorizar mais. Tipo, abraço, toque. Eu acho que elas vão começar a valorizar mais. Eu acho que porque por isso tudo tem um motivo, né? Sim, tá certíssima, Isa.
E assim, pequenas coisas que a gente não valorizava, a gente começa a pensar também, né, na nossa vida, do jeito que a gente era, do jeito que a gente vive. Não só a questão do abraço, né, do toque, como é gostoso tudo isso, como a gente sente falta, mas também dos amigos, né? Às vezes eles estão tão fáceis ali perto da gente, a gente não valoriza. Eu acho que tudo, né? Até a aula presencial, assim, que eu já valorizava, eu tô sentindo tanta falta, gente, que vocês não têm ideia. Mas acho que tudo isso, daqui a pouco a gente já volta. Nós podemos ir para a segunda questão, Carol? Acho que sim, acho que até ela linka um pouco, né, com tudo isso que a gente está falando. Exato, né? Uma segunda questão aí que eu e a Carol, a gente tinha pensado para colocar para vocês, para o nosso bate-papo aqui, é a relação com vocês mesmos, assim, a relação, né, comigo mesmo, como que era, como que está sendo nesse período de isolamento, eu estou me cuidando, eu estou aprendendo coisas novas, ou eu estou me angustiando, fechando em mim mesma e ficando desesperada. E como que você acha que vai ser se você vai continuar com essa sua relação, né, consigo mesmo no pós-coronavírus ou não? É esse pensamento sobre você mesmo, né? A gente falou um pouco das nossas relações na nossa rotina no dia a dia. Agora é pensar um pouquinho mais no cuidado de si, como que tá sendo aí no período do isolamento. Quando definiram a quarentena, eu nunca fui de sair. Então, tipo, eu sempre fiquei em casa, sempre fui eu e a minha série no meu quarto. Então, tipo, eu até não achei tão ruim, sabe? Mas aí, uma coisa que eu sempre fazia na outra escola e comecei a fazer nessa também, por isso que eu também fiquei um pouco mal, porque, tipo, era uma escola nova, finalmente estava começando a me habituar, porque eu dava todo dia de manhã, eu acho que uma pessoa começa o dia dela melhor com um abraço. Então, todo dia de manhã, eu saía dando abraço, pelo menos na outra escola, porque eu conhecia melhor as pessoas, eu dava um abraço a cada pessoa da minha sala de manhã, mesmo que eu chegasse atrasada, eu ia dando abraço. Aí, tipo, eu sinto um pouco falta desses abraços, então, tipo, e eu meio que já cansei de abraçar a minha família, então, assim, eu preciso de pessoas novas. Então, por exemplo, ontem foi meu aniversário, e uma amiga minha, ela veio fazer uma surpresa para mim, e, tipo, eu não consegui me aguentar e falar, não, eu vou ter que abraçar ela, porque assim, era uma pessoa que eu não havia há muito tempo, e, enfim, eu abracei ela e não liguei a mínima. Ela não tava, a gente tomou os devidos cuidados, a gente até ficou de máscara e tal, mas eu não consegui. Parabéns, Carol! Obrigada. Quantos aniversários que a gente não tá vivendo nesse período de isolamento, né? Fala sério. Também falando disso, um dia antes do meu aniversário, dia 6, eu tava até pensando, tipo, nossa, eu vou me sentir muito sozinha. Eu não tava sentindo que eu ia fazer aniversário, sabe? Quando você tá com as outras pessoas, você sente isso. Meu Deus, eu vou fazer aniversário amanhã. E eu não tava sentindo isso. Aí, no dia seguinte, quando eu comecei a receber parabéns das outras pessoas e, tipo, comecei a valorizar demais isso, sabe? Tipo, nossa, eu comecei a sentir um pouco mais e percebi o quanto a gente sente falta, né? Muito. Então, com relação a isso que a Carol falou, realmente, assim, meu aniversário foi, acho que, semanas atrás, assim, e eu tava no dia do aniversário, eu virei pra minha mãe e falei, mamãe, eu não tô sentindo que eu tô fazendo aniversário, não tô parecendo que é meu aniversário, não tô com aquela sensação, assim, tipo, meu Deus, é meu aniversário. E foi muito bizarro, assim, mas passou, e aí as pessoas começaram, meus amigos deram parabéns e tal, aí depois no final, assim, no final do dia eu consegui entender que era meu aniversário, mas no dia inteiro eu fiquei tipo, gente, não é real. Porque não tem aquela alegria de você estar com um amigo, né? É diferente, né? Mas é só vão ter outros aniversários. Se Deus quiser. E em relação a essa coisa, assim, do cuidado com a gente, assim, eu senti que na quarentena, eu consegui prestar atenção em mim e olhar para o que eu estava fazendo de errado, às vezes agindo de maneira errada ou fazendo alguma coisa de maneira que eu não deveria. Eu consegui olhar mais para mim e entender isso, que... Peraí. Peraí que a minha avó me perguntou um negócio aqui. Aí eu consegui prestar atenção, assim, em mim e ver do que eu tava errando, e eu consegui me cuidar mais, entendeu? Foi isso que eu gostei mais, eu consegui prestar atenção
nos meus atos, assim. Bacana isso, Duda. Quem mais, pessoal? Eu acho que... Nossa, até me perdi, peraí. Eu acho que foi muito trabalhar mesmo o psicológico, porque como foi um susto, a gente não tinha, sabe, ninguém sabia o que fazer, entendeu? Nem escola, nem comércios, nem a gente. Então, é um negócio que nunca aconteceu antes, ninguém tinha informação de nada. E como é que a gente ia fazer de frente, né? Por aí. Então, eu acho que é uma evolução que nós mesmos tivemos. Tipo, cada um teve uma própria evolução. A gente conseguiu adaptar algumas coisas e outras coisas a gente ficou angustiado, tipo, na primeira semana, assim. A gente teve aula, acho que 2 dias, né, quinta e sexta. Nossa, já foi aquele baque, porque não foi nem aula, né, não foi as pessoas explicando e tudo mais. Foi um conteúdo mandado por e-mail, essas coisas, então já dá aquela diferença. E aí a gente fica angustiado, porque, como você mesmo disse, Rô, a gente teve que rasgar o calendário, né? A gente perdeu todo o conhecimento que a gente tinha para o futuro, vamos dizer assim. Então, eu acho que foi muito importante para a gente prestar atenção nos nossos atos, como ela disse, e a nossa própria adaptação desses atos que às vezes estavam gerando coisas ruins ou até boas. Ótimo, Isa. Posso falar uma coisa que eu comecei a perceber também em mim, muito forte, assim, e tentando, né, trabalhar essa questão, que você falou do rasgar o calendário, eu lembrei, né, que quantas vezes, né, eu comecei a pensar, e com certeza foram muitas vezes, em vez de estar presente aqui agora, né, tipo, no tempo, eu sempre ficava pensando exatamente em todas aquelas coisas que eu tinha que dar conta e que eu projetava para o futuro, né? E aí comecei a pensar, falei, poxa, a gente projeta tantas coisas para o futuro, mas de repente vem um vírus e acaba com essa nossa projeção, né? E aí a gente esquece de estar aqui presente agora. Mas isso não é só uma questão, assim, minha, né? Parece que de tantas cobranças que a gente tem no nosso entorno, assim, na nossa volta, fazem com que a gente tenha muitas projeções para o futuro. Só que nada garante que aquele futuro vai ser daquela maneira ou que ele vai chegar. E a gente se esquece de viver presente, né? Com consciência, né? Consciência de estar presente aqui, agora, ter sentimentos sobre aquilo que está acontecendo, em vez de ficar com a cabeça lá longe no que eu tenho que fazer, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu tenho que dar conta nisso, que eu tenho que dar conta daquilo, né? Mas respirar e, tipo, estar aqui agora presente totalmente. Acho que isso, diversas vezes eu não fiz, né? E aí eu comecei a me dar conta de que projeções às vezes não servem para nada também. Não que não servem para nada, né? Mas que, tipo... é uma incerteza, né? Não ter tanto valor assim, né? Não sei. Essa questão do rasgar o calendário, para mim, foi muito forte. Então... Sim. Não, eu concordo também. Eu acho que, assim, se tem algumas coisas que a gente pode tirar de bom de tudo isso que está acontecendo, porque observar isso. E aí eu tenho visto na fala da Roberta, da Duda que falou, da Isa que falou, é justamente isso, né? O bom que a gente tira disso. E vocês têm tirado coisas boas nesse momento, né? A angústia do futuro, que é uma coisa que sempre acompanhou as pessoas, né? É a angústia do que eu farei amanhã, de como será tal coisa. E hoje, esse futuro não está na nossa mão, né? Então, se tem uma coisa de bom que a gente pode trabalhar nesse momento com a gente, é isso, né? De viver o hoje, de saber hoje, de não sofrer por amanhã, né? Viver o hoje mesmo. E o bacana, Carol, é que, assim, em todas as minhas aulas, quando eu vou trabalhar existencialismo, né? Eu sempre falo isso para os alunos, mas é uma coisa que eu não aplicava. Que eu só fui perceber quando eu tive que esquecer, né? Essas projeções, porque a gente teve que rasgar o calendário. Então, é engraçado isso, nessa situação, assim, como que a gente aprende também, né? Tem um ditado que diz, né? Ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor, não é? Pela dor, exato.
Pessoal, mais alguém quer falar sobre essa questão, essa segunda questão? O que vocês falaram é muito isso, entendeu? Eu tenho muitos problemas de pensar no que eu devo fazer, e aí eu esqueço no que eu tô fazendo, entendeu? Tipo, eu tô fazendo uma lição e eu já penso que eu já tô com lição atrasada para entregar, e aí eu começo a fazer, aí eu acabo que eu não faço nada, entendeu? Aí eu acabo que eu fico pensando, aí eu fico só, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu não faço nada, eu fico só falando o que tem que fazer e não faço. Isso gera muita ansiedade, e com o coronavírus foi exatamente isso que aconteceu. Eu tinha feito um monte de planos para esse ano, tipo, eu vou fazer isso, isso e isso, e chegou ele e ele devastou tudo, ele acabou com tudo, e eu falei, tipo, gente, o que eu faço agora? É o que a Roberta comentou no início, saiu tudo do meu controle, e aí deu de que eu queria ficar desesperada, assim, no início, e aí agora eu tô conseguindo me controlar um pouco mais, tô conseguindo já planejar as coisas mais direitinho, assim, e com as aulas EAD foi a mesma coisa também. Eu ficava meio perdida, assim, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Aí eu comecei a pegar minha agenda, anotar, mas isso tá me ajudando muito. Mas eu fico, tipo, às vezes eu fico muito ansiosa de pensar no que eu tenho que fazer, assim. Isso, tipo, gera muita ansiedade. Assim. E uma coisa bacana de se pensar também, Carol e as meninas, né, e todos que estão aqui no bate-papo com a gente, será que a gente vai levar isso para o pós-coronavírus? Né? É a questão mais importante. Porque a gente está aprendendo tanto, né? Por exemplo, essa questão de você viveu aqui agora, cada dia, tal, que a gente falou agora há pouco, isso também alivia um pouco a nossa ansiedade no dia a dia, né? E quantos alunos não têm aquela ansiedade da prova, ansiedade do trabalho, ou de coisas que a gente tem que fazer, e ansiedade nada mais é do que projeção também para o futuro, né? Para um tempo que não é aquele agora, naquele momento, mas que está para acontecer. Então, aprender a trabalhar tudo isso da maneira que a gente está aprendendo nesse período, será que a gente consegue levar isso também para o pós-coronavírus? O que vocês acham? Em relação a isso, em levar após o coronavírus, eu acho que, como essa quarentena está durando tanto tempo, os hábitos que a gente está criando agora, porque assim, a gente entrou na quarentena, então a gente literalmente foi obrigada a mudar de hábitos. Mas quando a quarentena acabar, acho que certos hábitos a gente pode até manter. Então, tipo, a questão de tentar se organizar mesmo estando em casa, então, tipo, quando a quarentena acabar, você vai ter a opção de estar em casa ou dentro ou fora de casa. Eu acho que as pessoas vão começar a valorizar mais o que elas têm de poder abraçar e poder demonstrar o amor que tem uma pela outra, agradecer mais por isso, né? Ok, Carol. Bom, eu acho que assim, a vida após o coronavírus, assim, nunca vai ser a mesma que foi antes, entendeu? E a gente sempre vai ter um certo receio, pelo menos aqui um tempo, assim, pelo menos uns 2 anos depois dessa pandemia, eu acho que a gente vai continuar, assim, com receio de abraçar, de beijar, porque acho que vai ter aquele vestígio, assim, de, tipo, meu Deus, e se eu fizer isso e eu acabar pegando? Por mais que já não seja algo tão alarmante, o vírus ainda vai existir, a gente ainda vai ter que ter cuidado com ele. Então, igual a Carol falou, a gente vai ter que manter certos hábitos, pelo menos durante um tempo aí após, entendeu? Porque não vai acabar de uma hora para outra. Por mais que que eles liberem, que parem tudo, vai ter que continuar. Igual eu perguntei para a Carol no início do vídeo, a gente vai ter que usar máscara na escola, e assim, não adianta querer que isso acaba de uma hora para outra, porque não vai acabar, né? Ok. E os outros participantes? Fala, Clara. Eu acho que assim, não tem como voltar tudo ao normal completamente. Porque, por exemplo, aqui em casa a gente começou a meditar e parar um tempo pra si mesmo, sabe? Tipo, pra parar, respirar um pouco, se acalmar, porque não tá sendo fácil. Eu acho que pra ninguém tá sendo fácil. A gente tem muito costume de ficar, tipo, um pouco, alguns dias no sofá. Mesmo quando ainda não tava com vírus, a gente fica um sábado no sofá, então a gente não percebeu tanto. Mas quando a gente começou a, tipo, amigos ou familiares que começaram a ter, a gente caiu na real, aí a gente ficou meio chocado, assim. Então a gente começou a meditar. E eu acho que isso, quando voltar, não vai ficar não vai voltar ao normal completamente. A gente não vai ter a nossa vida normal, porque a gente ainda vai estar com aquele. É o que a Maria Eduarda falou, que a gente ainda vai estar com aquele receio. E, assim, também o tempo para si mesmo e pensar nas coisas que você está fazendo, eu acho que também não vai voltar.
ao normal. A gente vai ter que ter um novo normal, né? Se a gente voltar ao normal, tudo ao normal. Vamos pensar assim, que o corona não existiu, o coronavírus não existiu, e a gente voltar exatamente tudo como era antes, a gente não vai ter aprendido nada com essa quarentena, né? Então, a gente vai ter que voltar diferente, né? A gente vai ter que ter um novo normal para poder acompanhar o ritmo. E eu acho que mesmo porque a nossa relação com questões, por exemplo, higiene, né? Lave a mão, né? Álcool gel, tira o sapato antes de entrar em casa. A gente acabou aprendendo muita coisa sobre isso, porque não é só o coronavírus, que é um vírus complicado, né? Existem outros, vão existir outros. Então, se a gente não levar nada disso para a nossa vida pós-coronavírus, pode ser que novos vírus surjam. Então, acho que é uma relação com a natureza, a relação consigo mesmo, tudo isso tem que ser repensada, né? Acho que o vírus também veio um pouco para a gente poder pensar em todas essas questões aí que a gente não permitia que a nossa rotina, que o nosso dia a dia a gente parasse para pensar ou para observar o que a gente está fazendo, né? Para onde que a gente está caminhando. Então, acho que tudo isso vai ajudar a gente a pensar um pouquinho nessas questões também. Mais alguém, turma, quer falar sobre essa segunda questão aí? Eu queria falar uma coisa rapidão Pode falar, Julia. De corona. Pensando no lado mais positivo, assim, eu tô valorizando as coisas em geral. Tipo, antes eu ficava meio que no meu celular, quando a minha avó vinha em casa, eu nem falava oi, voltava pro meu quarto. E agora eu não vejo a hora de dar um abraço nela, não me preocupar se ela vai estar bem, sabe? Essas coisas. E eu acho que depois do coronavírus, cara, nada vai ser igual. A gente vai valorizar, tipo, os nossos amigos. E eu me mudei, né, pro ângulo faz pouco tempo. E eu tava pensando que eu tinha meio que um problema de, tipo, me envolver. E, tipo, eu era muito tímida. E agora eu acho que quando voltar, eu vou falar, nossa, eu vou valorizar mais as coisas, sabe? Ai, que bom. Isso, Ju. Que bom. Gabi, quer falar também? Coisas da nossa liberdade, no nosso dia a dia, a gente começa a dar valor a muitas coisas que antes a gente via como não era necessidade pra gente. Eu acho bonito isso, porque faz as pessoas olharem para a vida de uma maneira diferente. Sim, Amanda, muito bom. A Gabi quer falar também? Abriu a câmera ali? Não? Ok, turma, então vamos aí para nossa terceira questão, que eu e a Carol, a gente tinha pensado em falar aí com vocês nesse bate-papo. A gente, então, falou um pouco, acho que essa terceira questão a gente já trabalhou também, né, Carol? Que é a relação com o outro, né? O que muda, o que permanece. Eu vi aqui no chat uma coisa tão bacana de ler, que a Isa escreveu, né? Que ela sente falta da escola, que faz falta, né, os amigos aí, que esse tempo fez a gente repensar também a nossa relação, não só com a gente mesmo, mas também a relação com os outros. Então, falar um pouquinho sobre essa questão, será que vai mudar alguma coisa no nosso relacionamento com os nossos amigos, com os professores, com os colegas de sala, com os outros em geral? O que vocês acham aí, turma? Eu acho que, tipo, de mudança, eu acho que os amigos, eu já valorizava demais as amizades que eu já tinha, mas, assim, também tendo essa oportunidade de estar tendo aula com o outro oitavo ano. Tipo, parece não ser muita coisa, mas é porque eu tava naquela sala, meu primeiro passo era conhecer o pessoal da minha própria sala, e depois eu já conheci algumas pessoas, eu conheci a Duda do Mackenzie, e só que agora, principalmente quando a gente tem as aulas de filosofia ou as aulas de orientação com a Carol, a gente conhece mais a outra sala e, tipo, vai além, né? Mas, tipo, acho que também podemos pensar com quem a gente se aproximou mais, tipo, em relação à família. Eu penso que quem é filho único, como deve se sentir um pouco sozinho, né? Eu tenho 2 irmãos e eu, sinceramente, não os aguento mais. E eu, tipo, assim,
Eu não consigo aguentar eles. Eles ficam brigando entre si, ou tipo, brigam pelo jogo, mesmo que eu não esteja envolvida na briga, isso me irrita. Eu, assim, eu já quero expulsar eles de casa logo, tomar um ar fresco deles. Mas eu também tenho que pensar nos outros que também não têm os irmãos e, nossa, devem estar sentindo um pouco agoniados com isso, ter alguém mais perto da idade deles, né? Sim, você tem alguém para brigar aí, né? Que mais, turma? A relação com os outros aí, como é que vai ficar? Eu acho que não vai voltar também ao normal, porque a saudade, eu digo por mim, você tá com muita saudade de ver a pessoa pessoalmente, assim, sem ser pelo celular, pelo computador, pelas aulas até, que ajuda muito. E, tipo, você querer ter aquele afeto e a valorização também, mas acho que, tipo, você consegue se alertar mais, assim, quem é que tá com você, até nesses momentos, sabe? Que não. Porque toda hora tá todo mundo no celular. O que custa mandar uma mensagem, falar que tá com saudade, falar. Puxa papo, sabe? Tipo, sem conversar nada, mas só pra falar que você tá ali, sabe? Você pode contar com aquela pessoa. E eu acho que isso, pelo menos comigo, tá me ajudando muito, porque eu tô conversando todos os dias com as minhas amigas, porque assim, por exemplo, eu sou filha única, então eu não tenho meus irmãos pra conversar, pra brigar, no caso. E então, eu tenho minhas amigas, e eu acho que isso não vai, tipo, acho que deu pra perceber que, como eu mudei de escola, eu não tinha muitas amigas. Então, deu pra perceber que quem tá comigo ali, que eu posso contar. Ah, que legal. Bom, eu acho que o que mais vai mudar, assim, em relação às pessoas, assim, do jeito que a gente olha, é a relação de valorizar as pequenas coisas, assim. Porque eu acho que antes de toda essa loucura, assim, a gente não via muitas coisas importantes e pequenas que aconteciam, assim, tipo, uma risada no meio da explicação do professor, alguma coisa que ele falava de engraçado e a turma inteira dava risada, assim. Eu acho que isso foi um dos momentos que marcam, assim, o dia de um aluno, assim, na sala de aula. E acho que isso a gente não estava valorizando isso de uma maneira correta, entendeu? E eu vejo hoje, eu falo igual por mim, assim, eu sinto falta do momento aluno, professor e meus colegas na sala de aula, que a gente interagia, conversava, trocava ideia. Eu acho que isso é o que mais vai mudar, assim, que a gente vai passar a valorizar os pequenos momentos e as pequenas coisas, assim. Eu também, tipo, eu não sei, mas eu fico pensando que quando a gente voltar pra escola, eu não sei se, tipo, as pessoas vão querer abraçar mais as outras ou, tipo, esse hábito vai mudar. Porque depois de tudo isso, não vai ter passado 100% ainda, né? Tipo, ainda o coronavírus não vai sumir. Então, tipo, eu não sei se o hábito das pessoas vai mudar ou se as pessoas vão querer mais ainda abraçar os outros. Eu não sei, tipo, eu fico pensando nisso, se isso vai mudar, não sei. Eu penso nisso todo dia, de verdade, todo dia. Em casa somos só em 2 pessoas, né? Eu e o meu marido. E a gente se abraça, tá dentro de casa, né? Não tem problema, mas meus pais, gente, eu morro de saudade de abraçar os meus pais, assim, minha irmã, que agora mora em São Paulo, meu avô, que tem 86 anos, nem tô indo lá, nem na calçada olhar ele. Eu acho, Isa, que a gente vai dar um novo sentido para a palavra saudade, porque a gente ainda vai estar junto, mas vai estar sentindo saudade ainda, porque talvez a gente ainda não possa abraçar, não possa beijar, não possa apertar, mas a gente talvez dê um novo significado para a palavra saudade, que eu acho que vai ser um significado muito mais bonito do que... Ela já tem um significado lindo, né? E que talvez a gente valorize, assim, muito mais o outro. Eu vejo a Roberta, morro de vontade de dar um abraço na Roberta, porque, assim, é uma pessoa que eu encontrava na sala dos professores, a gente tomava um café junto, batia um papo, trocava algumas coisas. E agora a gente está longe, e vai chegar na escola, a gente vai continuar com essa relação longe, mas eu tenho certeza que quando a gente falarem assim, gente, olha, tem vacina, vocês podem ficar tranquilos, podem voltar à rotina, a gente vai querer sair abraçando todo mundo, né? Até aquelas pessoas que a gente nem gosta tanto, assim, a gente vai querer dar um abraço. Acho que vai ser difícil, né, Carol? A gente vai ter que se policiar muito, assim, né? Porque a vontade de abraçar as pessoas que a gente sente saudades é enorme, assim.
E aí você vai olhar e não vai poder tocar, como, né? Vai ser difícil o retorno aí pra gente se policiar para não abraçar ainda logo após, né, nosso isolamento. Quando liberarem a vacina, quando inventarem a vacina, aí tá, né? A gente vai grudar, a gente não vai abraçar. O que mais, turma? Eu queria também, eu sei que já pulou essa parte, mas quando a Duda falou sobre o momento na sala, sobre a risada quando o professor conta uma piada, por exemplo, eu falo do Dom porque é uma aula que a gente está, tipo, literalmente toda hora rindo, e dá uma agonia quando, tipo, tá todo mundo com o microfone desligado, e aí, tipo, ele conta uma piada, eu mesma, eu ligo o microfone de propósito só para ele ouvir minha risada, porque, tipo, para ele se sentir bem, e eu me senti bem também, que ele me ouviu, que eu achei graça a isso, né? Então, tipo, quando o pessoal tá com a câmera desligada, e então, tipo, quando o professor de geografia contou uma piada, e aí, tipo, eu tava com o microfone desligado, mas eu comecei a rir. Então ele só me viu, tipo, eu rindo sem som, aí ficou meio bizarro, eu liguei o microfone e expliquei, tipo, nossa, achei super engraçado. Para ele se sentir bem também, então, tipo, quando, por exemplo, o Vinícius é um professor bem calado e tal, então quando ele perguntava alguma coisa, tipo, todo mundo entendeu, aí ficava todo mundo assim, calado por uns 2 segundos, dá uma agonia. Eu ligo o microfone de propósito, professor, eu entendi, tá tudo certo, pode continuar, porque assim, ele fica ali pendurado, é sério, eu não consigo. Carol, compartilho com você isso, viu? Porque quanto professora também, quando eu pergunto para alguém, aí, é que assim, o 8º ano de vocês é muito participativo, né? O que eu, assim, foi o que eu falei para vocês na aula, é minha aula delícia, né? Tipo, oba, 8º, né? Porque eu sei que vocês vão falar, vocês participam, isso para mim é muito bom. Porque tem aulas com o ensino médio, por exemplo, que é muito mais matéria, tem a cobrança do vestibular, do Enem e tal, então é muito mais história da filosofia, né? A gente não tem esse espaço de bate-papo, de discussão nas aulas, tanto quanto no Fundamental 2. Então, aí eu pergunto, vocês entenderam? Aí ninguém responde, eu não sei se eles estão presentes lá, ninguém abre o microfone, ou você conta uma piada, você não sabe se eles estão rindo. Então, outro dia eu me peguei conversando com a minha irmã, falando, Fê, eu sinto saudades até mesmo do barulho da escola. Sabe aquele barulho de corredor? Né? Sabe, sinal do intervalo, que vocês saem correndo da sala de aula? Então, até aquilo faz falta, né? Esses dias aí que a gente tá nesse silêncio dando aula e parece que a gente tá falando com um monte de letrinhas no note aqui na minha tela, o que é horrível, né? Não são pessoas que estão olhando ali no seu olho. Mas tudo isso vai passar daqui a pouquinho, né? Quem mais quer se colocar aí? Olha, Pode a falar, minha, né? na minha família tem 3 casos de coronavírus. E, tipo, confesso que alguns parentes meus não estão muito preocupados. Então, por exemplo, a minha tia e o marido dela pegaram um dia ônibus. Vocês estão entendendo? É ônibus. Eles pegaram porque eles acharam que tava tudo bem, que eles estavam de máscara e tava tudo bem. Mas eles tocaram em tudo. E no outro dia minha tia já começou a ter febre. Não esperou nem uma semana. Já começou a ter febre. E a minha tia, ela já teve um caso de pneumonia e o médico falou que isso complicou o caso do Covid-19. Então, minha tia tá até hoje internada, ela e o meu tio. Então, assim, eu só digo para vocês, tomem cuidado, não vão em lugares públicos. Eu digo isso por experiência própria, minha família não tá tomando cuidado, só, tipo, a minha avó, as minhas avós, na verdade, e eu e minha família, assim, tipo, meus pais, né, meu irmão, eu. Então, juro, gente, não é brincadeira, de verdade. Eu sei que a ansiedade mata a gente, o ser humano detesta não saber das coisas, não ter o controle das coisas, e isso é perceptível tanto na política quanto em nós mesmos. E eu acho que a gente tem que sim passar por esse momento, porque é o mundo que está tentando mostrar para nós, seres humanos, que é hora de recomeçar, é hora da gente se ver no espelho e falar, cara, que tipo de pessoa que eu tô sendo no mundo? O que eu tô fazendo com o meio ambiente, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um senso, a gente tem que se amar e amar o próximo também, pra não fazer coisas erradas e prejudicar eles também. Ótimo, Amanda. Tomara que seus tios se recuperem aí. Mas o que você falou tá certíssimo. Tomara que eles se recuperem.
Alguém pediu para falar depois da Amanda, foi? Quem, Carol? A Fernanda. Vai lá, Fê. Na minha família também tiveram uns 5 casos de coronavírus que, tipo, antes disso, a gente tá pensando, tipo, isso aí é só um vírusinho normal, daqui a pouco passa, isso aí vai passar. Daí a gente tá tipo, meio que não ligando muito, daí, tipo, a gente sempre pensa, tipo, isso não vai acontecer com a gente, só vai acontecer com os outros, não com a gente. Daí quando a gente viu que eles pegaram o Covid, tipo, eles estão bem, mas, tipo, é estranho. A gente viu, tipo, nossa, a gente tem que tomar cuidado e, tipo, se cuidar. Senão a gente pode pegar também. Claro. Pensar em todos, né? Então, a questão é se cuidar para cuidar dos outros também, né? Isso é o mais importante desse período de isolamento que a gente está vivendo, né? Sim, porque, tipo, se a gente não se cuidar, os hospitais vão ficar sobrecarregados e muita gente vai morrer porque o hospital não aguenta muita gente. Exato. Não vai aguentar todo mundo. Mais alguém? Eu queria falar sobre esse negócio que a Amanda falou de ter familiares e tal. Recentemente, uma pessoa não era da minha família, mas eu já conhecia há muitos anos, porque, assim, eu não conhecia a família dele, era já uma pessoa já adulta, que faleceu por causa do Covid-19, e, tipo, eu nunca imaginaria que era uma pessoa até que você olhava e era super saudável, e essa pessoa, tipo, brincava com a gente e fazia jogos, assim. Enfim, eu acho que, tipo, a gente só percebe e valoriza isso quando a gente perde algo. Então, quando isso aconteceu, eu percebi realmente que está mais perto da gente do que a gente pensa. Tipo, não está acontecendo alguns casos lá em São Paulo e tal, mas não é isso, porque a qualquer momento uma pessoa da sua família pode pegar, uma amiga minha super próxima, da minha idade, pegou. Ela não tem sintomas, mas, tipo, dá uma agonia na gente, né? Qualquer coisa do nada pode acontecer, ela pode começar a ficar sem falta de ar e tal. Isso dá, nossa, assim, você faz pensar, faz pensar e, enfim, as pessoas têm que valorizar, isso que é triste, né? As pessoas só caem a ficha quando algo trágico acontece. Bom, meus 2 pais, eles trabalham na área de saúde, principalmente meu pai, ele teve Covid, meu pai, porque ele tratava pessoas com Covid, ele começou a sentir muita falta de ar, igual os sintomas normal, mas depois de um tempo, quem pegou Covid não pega mais, mas além disso, minha mãe, ela é médica, então ela tá se expondo todos os dias para tentar trazer dinheiro para minha casa, porque ela não tem carteira de trabalho, então, e meu pai também, ele é médico, principalmente meu pai trabalha no hospital todos os dias, ele dorme nos hospitais para não tentar trazer o risco para casa, e ele pegou Covid, meu pai, ele não fez o teste porque ele melhorou depois de 2 semanas, mas ele tem certeza que ele pegou Covid e foi tudo por conta de pessoas que não seguiram, vamos dizer, as regras de não ficar em casa, de, sei lá, tem algumas praças assim que estão abertas, agora não mais, mas antes estavam e as pessoas iam lá, iam em ônibus e pegavam, e aí o meu pai, ele pegou por conta dessas pessoas. Graças a Deus, ninguém da minha casa pegou além do meu pai, mas os meus 2 pais, principalmente a minha mãe, ela tá com muito medo de pegar, e eu e a minha irmã também. Principalmente quem trabalha direto ali na área da saúde, né, que está atendendo esses casos, é bem complicado, né? Carol, quer falar alguma coisa ou a gente pode passar para a próxima questão? Eu acho que a gente já entrou até, né, na questão, acho que a gente pode seguir para o nosso 4º item aí. O nosso 4º item, na verdade, a gente já falou quase que esse nosso bate-papo inteiro aí, né? Se nós voltaremos melhor e o que a gente aprendeu, o que a gente está aprendendo, na verdade, né, que ainda não terminou, o que a gente está aprendendo com tudo isso, né? Acho que a gente já foi encaminhando aí as respostas para esse item aí. Será que nós voltaremos melhor do que nós éramos?
ou pelo menos cada um pode falar por si, né? Se você vai voltar melhor, se você vai continuar levando aquilo que você aprendeu. A gente falou da questão do controle da ansiedade, de viver o presente. Será que a gente vai voltar melhor e que a gente vai realmente aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, pós-coronavírus aí? O que vocês acham? Sinceramente, é aquela famosa frase, viver o presente, né? Em vez de ficar pensando no futuro. Então, eu não sei como é que eu vou reagir quando isso acabar. Eu sei que eu vou querer abraçar muito e ver os meus amigos, principalmente, porque eu já sentia falta dos meus amigos da escola antiga, então, principalmente, eu vou sentir essa necessidade de vê-los. Mas, sinceramente, eu não sei o que eu mesma vou reagir a esse tipo a volta, né? Porque, por exemplo, esse coronavírus também faz-me pensar, porque eu tenho a minha família em Portugal e eu iria visitar ela esse ano, só que eu não sei se eu vou. Isso tem toda essa ansiedade, se vai ter férias, e mesmo que tiver, se as fronteiras vão estar abertas, e se arriscando também, porque se eu for para lá, quem vai querer ver a gente achando, tipo, nossa, ela deve ter pegado, eu não vou lá ver ela para e correndo o risco de eu pegar por causa disso, né? Então dá muita agonia, né, gente, em relação a isso. Tem mais, turma? Eu tenho uma coisa. Pode falar, Julia. Não, é bem isso, sabe? De que depois do coronavírus vai ter. Se tudo, tipo. Se tudo for liberado, se a gente poder viajar, vai ter, tipo, um medinho, sabe? Tipo, mano, a gente não sabe se vai ter outra pandemia ou não. A gente sempre vai ter um medo dessas coisas. E eu acho que... o que eu tinha falado? Que além dos médicos, assim, que são... Nossa, a gente tá precisando muito deles, assim, eles são muito importantes. E eu acho que os professores... Tipo, você e a Carol, eu achei muito legal que vocês criaram esse bate-papo, essas conversas, tipo... Porque eu tô me sentindo mais aliviada e tal, e eu acho que vocês, professores, estão fazendo um grande papel. Tipo, é muito importante. Tipo, ninguém tava preparado para isso e vocês estão de parabéns. Sério. Obrigada, Júlia. Linda, que lindo. Isso, né, Carol? Eu fiquei, já comecei a ficar emocionada quando a Carol começou a falar, né, dessa angústia, dessa ansiedade e do que vai ser quando a gente voltar, de como a gente vai ser, como voltar. E eu não vou precisar voltar para dizer o que eu tenho que dizer para vocês agora. A gente teve com a gente aqui 23 alunos nesse bate-papo. E é uma pequena parcela, mas é uma pequena parcela que representa um todo muito importante para mim e para a Roberta. E eu não vou precisar voltar para dizer o quanto eu estou orgulhosa do pensamento crítico que os nossos alunos têm e de como vocês conseguem organizar as ideias e falar, e o que vocês sentem, o que vocês pensam, que são coisas super reais do que a gente está vivendo, são coisas super palpáveis, pertinentes, e que me deixam muito, muito orgulhosa, e eu tenho certeza que deixaram a Roberta também muito orgulhosa de ouvir como vocês falam, têm falado, têm sentido, e como é que vocês pensam que vão voltar. Eu não preciso voltar para dizer que eu sei que vocês já são excelentes e vão voltar muito melhor do que já são agora, né, que a gente, além de tudo, vai aprender a valorizar o outro, e quem sabe, assim, valorizar as nossas relações, e eu acho que vocês estão super prontos para esse mundo pós-Covid, pelo menos essa parcela de alunos que está aqui com a gente demonstraram isso, que estão super prontos para ouvir e para cuidar, né, para cuidar mais das nossas relações, de nós mesmos e dos outros. Também acho, Carol. E assim, Júlia, obrigada mesmo. Na verdade, a gente só fez esse bate-papo porque a gente sabia que ia valer a pena, que eram para alunos que, né, que participam, que merecem. Então, a gente faz com o maior prazer mesmo para vocês. O 8º ano lá de Alfa está cansado de ouvir elogios, assim, do quanto eles participam. A minha aula mais gostosa da semana, pena que é uma só. A gente sempre passa 10, 15 minutos, o professor fica esperando, mas tudo bem. Obrigada mesmo, turma. E não só o 8º, né? Acho que a turminha do 6º, a Gabi, gente, que fofa.
né? Que linda, assim. Então, todo mundo tá de parabéns mesmo, a Clara. Eu adoro quando vocês colocam essas ideias de vocês ensinam muito pra gente também, nessa troca de ideias, a gente acaba aprendendo muito com vocês também. Então, eu acho que o meu isolamento só tá sendo melhor porque eu tenho aula com vocês, tá? Então, obrigada aí pela participação. E aí a gente pode marcar outros também nesse período, né, Carol? Acho que sim, sobre outros temas. Por favor. Passou né? muito rápido. Passou muito rápido, né? A gente pode até pensar juntos alguns temas que vocês gostariam de discutir para esse momento. A gente não precisa falar só sobre o isolamento do coronavírus, tem outras coisas acontecendo que vão acontecer, ou que já aconteceram, que a gente pode discutir também, tá? Então, sempre que vocês tiverem ideia, vocês sabem que tanto eu como a Carol, a gente é super aberta a novas ideias aí, a sugestões de vocês também, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. E obrigada, Carol, por essa parceria. Gente, obrigada a você, Roberta. Eu tô me sentindo super completa, assim. Eu posso descansar hoje, minha sexta-feira vai fechar muito feliz. Sempre que vocês precisarem, eu tenho certeza, e eu já falei isso para os alunos do primeiro ano ao 9º ano, eu sempre repito, vou continuar repetindo, que professor, ele tá na escola porque ele ama estar na escola. A gente ama o aluno, ama a família, e a gente vai estar sempre à disposição. Então, quem sabe a gente não abre esse bate-papo, né, Rô, para trazer os pais junto com os alunos, a família. Eu acho que ia ser muito gostoso para as famílias participarem, falarem um pouco também com a gente. E aí, se vocês pensarem em temas, falem para a Roberta, falem para mim, a gente vai se organizando. E aí, eu não sei, Rô, eu tenho muito tempo agora na minha casa, de sexta-feira. Estou em casa, então vai ser sempre um prazer. Carol, pra falar a verdade, a minha mãe tá aqui ouvindo. Ela perguntou, posso ouvir? Eu comentei com ela, eu, tipo, claro que pode. Aí, sua mãe aí, Carol. Aliás, feliz Dia das Mães, né? Para as mães que estiverem aí ouvindo o nosso bate-papo. Parabéns pelos filhos que vocês têm, tá? Turma, obrigada mesmo. Então, a gente vai terminar por aqui. E qualquer coisa, você sabe que vocês sabem onde procurar a gente aí nas aulas, e-mails, Google Classroom, a gente está sempre disponível aí para vocês, tá? Então, um ótimo final de semana para vocês. Bom, feliz Dia das Mães para vocês aí. Beijo. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Carol. Tchau, gente. Tchau, Roberta. Tchau, pessoal. Falou, Sura. Falou.